Ok, e aí, tudo tranquilo? Vamos lá, voltando, retomando. Vamos falar agora um pouquinho sobre grupo e grupo abeliano. É claro que agora vai ficar tranquilo, por quê? Porque a gente já estudou aí, né, todas as propriedades que a gente vai precisar para definir aqui o que é um grupo e o que é um grupo abeliano, ok? Vamos lá então? Sim, então só relembrando, dentro de estrutura algébrica, o que a gente falou aqui na definição, que uma estrutura algébrica, né, tem que ter uma operação interna aqui no conjunto, e esse conjunto não vazio. Ou seja, olha só, eu tenho sempre um conjunto e vou ter uma operação que vai estar dentro desse conjunto. Então, qualquer par ordenado que a gente pegar e trabalhar aqui, o resultado dessa operação deverá pertencer também ao próprio conjunto aí especificado. Classificação. Até o momento, vimos que o grupóide exige apenas uma operação binária, né, interna no conjunto, desde que esse conjunto seja um conjunto diferente de vazio, ou seja, um conjunto não vazio. Então já é o suficiente existindo a operação interna para a gente classificar como grupóide. Mas aí tem a relação do semigrupo. O semigrupo é um grupóide que admite a propriedade associativa, ou seja, o que é o semigrupo? Vai ter uma operação interna válida aí e mais a propriedade associativa. Sim, vimos também a classificação aqui para monoide, que é um semigrupo que admite o elemento neutro. Ou seja, o que significa o monoide então? Que admite uma operação interna, né, no próprio conjunto aqui diferente de vazio, tem a propriedade associativa e também admite o que? O elemento neutro. Certo? E o grupo? O que é um grupo, na verdade? O grupo é um monoide que admite elemento simétrico. Ok, professor, então ó, já entendi. Para ser monoide aqui, tem que satisfazer duas operações. Que essas operações aqui, é claro, né, executadas através de uma operação interna, que é a propriedade associativa e o elemento neutro. Então quer dizer que agora, além da associativa e do elemento neutro, passa a valer também essa propriedade do elemento simétrico. Exatamente, isso mesmo, bom raciocínio. Ok? Então, como a gente já estudou, né, já aprendeu a demonstrar aqui, a provar cada uma dessas propriedades, então fica tranquilo para a gente classificar aí uma estrutura algébrica em grupo. E a gente ainda tem o grupo abeliano. O que significa o grupo abeliano? É um grupo, né, atende todas essas propriedades aí e ainda admite a propriedade comutativa. Então, ó, se a gente tem, além do elemento simétrico, da associativa e do elemento neutro, a gente consegue comprovar também a propriedade comutativa, então ele é chamado de grupo abeliano ou grupo comutativo, tanto faz. Vamos ver um exemplo então. A operação adição no conjunto dos números inteiros é um grupo abeliano, pois admite associativa, elemento neutro, elemento simetrizável e comutativa. Então vamos lá, então vamos verificar aqui quando a gente disse essa, né, operação da adição no conjunto Z, o que significa isso? Então quer dizer que a gente vai operar aqui, né, através de uma operação asterisco, a gente está operando em asterisco, num produto cartesiano Z em Z, né, com uma relação direta no próprio conjunto Z, ou seja, uma operação interna. Sim, ou seja, a gente vai pegar aqui ó, um par ordenado, né, e esse par ordenado a gente vai operar de qual forma aqui? A mais B. Por quê? Porque a operação definida aqui é a operação da adição, que essa operação é uma operação interna em Z, no conjunto dos inteiros. Sim, se é uma operação interna no conjunto Z, então o que a gente tem aqui? Um grupóide. Então, ó, basta existir essa relação de operação interna para a gente classificar como grupóide. Certo. Vamos verificar agora cada uma das propriedades. Associativa. O que a gente precisa aqui para definir essa associativa?
três elementos, A, B e C, pertencente ao próprio conjunto aí, que no caso, conjunto dos números inteiros. A gente vai ter que operar A com B com C, que é igual a A com B com C, mas de forma, né, de associar diferente aqui. Então, primeiro a gente vai associar A e B, e na segunda parte a gente vai associar B com C. E a operação aqui, ó, definida, é a operação da adição. Então, cada par ordenado AB, a gente vai somar A com B. Certo? Então, aqui a gente vai somar A mais B mais C, de um lado da igualdade, e do outro lado a gente também vai somar A mais B mais C, porém com associações diferentes. Na primeira parte a gente está somando A mais B, e na segunda a gente vai associar B mais C. Só que é tranquilo, a soma, ó, basta eliminar o parênteses direto, então a gente vai ter que o resultado dessa operação, das operações aqui nessa primeira parte da igualdade, esse resultado é exatamente quem? A mais B mais C. E a segunda parte da igualdade? A gente consegue observar a mesma coisa, pois é uma soma, então, ó, tranquilo, então A mais B mais C. Ou seja, o que a gente acabou comprovando aqui? A igualdade. Então quer dizer que a operação adição aqui, no conjunto dos números inteiros, admite associativa. Ah, ok. Professor, mas quando admite associativa, esse grupóide aí que admite associativa, ele recebe um nome, não recebe? Sim, ele recebe o nome de quê? De semigrupo. Então, ó, por satisfazer a propriedade associativa, aqui a gente já sabe que esse grupóide, né, é um semigrupo. Ok. Mas vamos ver, né? Vamos continuar testando mais propriedades aqui para ver se ele vai subindo aí na escala de classificação. Elemento neutro. Então, ó, veja que para a gente testar o elemento neutro, a gente vai precisar de um A pertencente ao conjunto e um E, que é o elemento chamado elemento neutro, também pertencente ao mesmo conjunto. E qual é a operação que a gente vai realizar? Que A operado com E tem que ser igual a E operado com A, que é igual a A. Professor, eu preciso fazer os dois lados aí? Sim, por quê? Porque a gente não mostrou ainda a comutativa. Se a gente tivesse mostrado a comutativa, a gente bastaria fazer o quê? Um único lado aqui, mas como não mostramos, a gente vai ter que executar os dois lados. Então a gente vai usar aqui A mais E igual a A, ou seja, a primeira parte aqui da igualdade, O igual a A. Por que a gente está usando mais? Porque a operação definida é exatamente a adição. Vamos usar também essa segunda parte aqui, que é E operado com A, que é igual a A. Como é a adição, a operação envolvida aqui, então E mais A igual a A. Logo, olha só, na primeira parte, a gente vai ter que passar esse A para o outro lado. Então, quando a gente passa esse A para o outro lado, ele vai com sinal negativo. E aí a gente vai ter que A menos A, que vai ser igual a 0. Na segunda parte também, para a gente determinar quem é o elemento E, aqui a gente vai ter que passar esse A para o outro lado da igualdade, trocando também o sinal. Então, mais vai para lá menos. E aí A menos A também é igual a 0. Então, veja que os dois resultados aqui, eles são iguais. E ainda o que? Único. Então, se o valor para o elemento neutro que a gente encontrou, ele é um valor único, então realmente a operação adição aqui no conjunto dos números inteiros admite elemento neutro. Ah, professor, olha só, um grupóide que admite associativa, ele é chamado de semigrupo. E o semigrupo que admite elemento neutro, sim, ele é chamado de monoide. Então até aqui a gente já conseguiu provar que essa estrutura é o que? Um monoide. Mas vamos seguir aqui nas demonstrações para ver se ele ganha mais, né, cargos aí na hierarquia. Elemento simetrizável. Então vamos testar agora se essa operação possui aí um elemento simetrizável. Para a gente testar, a gente precisa o quê? De um A pertencente aos inteiros e uma linha que é simétrico desse A, que também deverá pertencer aos inteiros aí. A operação executada é A operado com simétrico é igual ao simétrico operado com A, que é igual a E. Novamente, a gente vai ter que operar com os dois lados, como a gente não mostrou a comutativa. Então, ó, A operado com A' é igual a 0, ou seja, como a gente está falando de uma
operação de adição aqui, então a gente vai somar, ó, A mais A' que é igual a 0. A mesma coisa a segunda parte, A' operado com A tem que ser igual a E. Então veja o seguinte, que a gente vai ter também o quê? Que A mais A' é igual a 0. Mas, professor, não tem que ser igual a E, é porque a gente já demonstrou anteriormente. A gente já calculou, a gente já achou esse valor do elemento neutro, que foi 0. Por isso que a gente já está substituindo aqui. Tranquilo? Então vamos lá. O que significa, ó? Que para encontrar esse A' aqui, a gente vai ter que trocar esse A aqui do lado da igualdade, né? Então a gente tem que passar o A para lá, fica negativo, então a gente vai ter que A' é igual a menos A. Do outro lado, da mesma forma, A' também vai ser igual a menos A. Logo, o que a gente conseguiu verificar aqui? Que os resultados são iguais. A operação adição no conjunto dos números inteiros admite elemento simétrico. Mas, professor, quando eu digo aqui que A' é igual a menos A, esse A não é um valor que pertence aos inteiros, então não são vários números aqui. Veja que o A, sim, né, eu tenho infinitos valores, mas para cada A só vai existir o menos A. Então, se o A for 2, quem é o simétrico de 2? Menos 2. Se o A for menos 5, quem vai ser o simétrico de menos 5? Mais 5. Então, para cada valor aqui de A, o simétrico aqui, ele é único, ok? Sim, e quando, né, já viu que anteriormente a gente tinha visto aqui, que é a classificação aqui, né, de um monoide. Mas quando o monoide admite um elemento simétrico, então ele passa a ser um grupo. Opa! Ó, então pronto. A gente queria mostrar que isso era um grupo, então já conseguiu. Né? Então, a gente chegou exatamente aqui no ponto que é um grupo. Só que a gente quer ainda mostrar que esse grupo é um grupo abeliano. E para a gente mostrar que o grupo é abeliano, tem que valer a propriedade comutativa. Sim, e para a gente fazer essa comutativa, o que a gente vai precisar? Dois elementos, A, B, pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Logo, ó, o que a gente precisa mostrar? Que A operado com B é igual a B operado com A. E qual é a operação aqui que a gente está trabalhando? Ó? A operação da soma. Então, logo, A mais B é igual a quem? A B mais A. Professor, eu posso admitir que isso aí é igual, eu posso usar. Sim, por quê? Porque eu vejo que a gente está falando aqui da soma de dois números inteiros. E a gente já sabe que essa soma de dois números inteiros aqui, lá pelo próprio conjunto de números inteiros, que essa soma admite a propriedade comutativa. Então, se essa soma admite a propriedade comutativa, logo o que acontece? Isso aqui, né, tem mesmo resultado, ou seja, A mais B é igual a B mais A. Logo, a operação adição no conjunto dos números inteiros também admite aí, né, a comutativa aí dentro de uma estrutura algébrica. Ou seja, né, o que a gente consegue aqui mostrar? Que o grupo ele é abeliano ou comutativo. Não é isso mesmo? Ok. Então, ó, então veja que ficou simples para a gente mostrar essa relaçãozinha de grupo e também do grupo abeliano. Por quê? Porque todas essas propriedades já foram estudadas anteriormente. Então, ó, se você ainda tem dúvida com relação a alguma propriedade aí, então reveja os vídeos anteriores para poder, né, acabar com essa dúvida aí, ficar aí craque, né, e saber determinar, saber provar aí essa relação de grupo e de grupo abeliano, ok? Vamos fazer mais um exercício para fortalecer, né, o nosso conteúdo. Vamos lá? Exercício 1. Então diz o seguinte, ó, seja G, né, com operação aí asterisco, ou seja, uma operação asterisco interna em G, um grupo, ó, tá dizendo que isso é um grupo, com x e y, então tá especificando também dois elementos pertencentes a esse grupo. Prove que, né, o simétrico, ó, o que está dizendo esse tracinho aqui? O simétrico de x operado com y é igual ao simétrico de x operado com o simétrico de y. Pô, professor, peraí.
Aí agora já colocou uma outra coisa, certo? Mas a gente vai usar exatamente propriedades aqui para a gente poder fazer essa demonstração. Mas primeiro vamos entender alguns conceitos aqui. Então o que a gente pode observar aqui como conceito, ó? Sabemos que essa operação interna em G aqui é um grupo. Ok, então se é um grupo, peraí, professor, para ser um grupo, primeira coisa que tem que admitir é uma operação interna no conjunto. Certo, então já sabe que se é grupo, a gente não precisa provar mais isso. A questão já disse que isso já foi, né, provado. Ah, ok. Sim, o que mais que a gente sabe? Que essa operação asterisco aí tem que satisfazer algumas propriedades. Então quais são as propriedades aí que terão que valer para que, né, seja grupo aí? A associativa, o elemento neutro e o elemento simetrizável. Ok, a partir de então podemos começar a nossa demonstração. Sim, então o que a gente sabe aqui também, ó, que veio definido na questão, que há o grupo aí e que x e y pertence a esse grupo. Então, ó, dois elementos, né, especificados aí como elementos do grupo. Então, se a gente tem dois elementos do grupo e tem uma operação asterisco interna nesse grupo, a gente pode também aqui estabelecer algumas coisas. Primeiro, se já foi mostrado, se já foi provado, né, que é grupo, que a questão diz que é grupo, então se eu tenho o elemento x e o elemento y, então é porque o assimétrico, a propriedade, né, lembra que tem uma propriedade que a gente já viu lá, né, que para ser grupo é elemento simetrizável. Então o que significa, ó, que o elemento simétrico aqui de x e o elemento simétrico de y também vão pertencer a esse mesmo conjunto. Ah, ok. Certo. Operação. Então veja, ó, que foi colocada uma operação aqui que é o simétrico de x operado com y. Então se eu tenho o simétrico de x operado com y é porque eu também tenho x operado com y. Se eu tenho um simétrico de um valor é porque esse valor existe. Então, ó, x operado com y aqui também é elemento do conjunto G. E o simétrico aqui também é, né? Porque pelas propriedades a gente já viu que isso é válido dentro de um grupo. Ok, o que mais que a gente sabe? Que vai existir um elemento neutro, porque a propriedade lá do elemento neutro também satisfaz aí, porque é grupo. Então vai existir um elemento neutro que pertence também a esse conjunto. Pronto, então tudo isso aqui foi o que a questão nos apresentou, entendeu? Estou começando a demonstração, mas utilizando aquilo que a questão nos apresentou. Agora sim, a gente vai partir para um raciocínio. A gente tem que mostrar que o simétrico de x operado com y é igual ao simétrico de x operado com simétrico de y. Só que para eu utilizar aqui, ó, esse simétrico aqui, eu tenho aqui. Então veja que eu tenho, ó, esse simétrico. Sim, mas o que eu posso usar aqui para colocar aí? Então, por definição de elemento simétrico, né, o que a gente consegue observar? O que a gente sabe pela definição de elemento simétrico? A gente já viu que tem o elemento simétrico aqui dessa operação. Existe a operação x, y, e o simétrico dessa operação aqui, x, y, também vai existir. Então, uma vez que a gente tem um elemento e seu simétrico, e a gente conhece também, ó, a gente sabe que tem um elemento neutro, então a gente pode operar aqui, ó, com a definição. O que diz a definição do elemento simétrico? Que qualquer elemento operado, né, com seu simétrico é igual ao elemento neutro. Então veja que eu não estou inventando nada, eu estou usando a definição da própria relação estabelecida aqui no conceito de elemento simétrico. Então, ó, veja que eu tenho o elemento aqui que é x operado com y, que vai ser operado com o simétrico dele, que é, ó, simétrico de x operado com y, ou seja, algo operado com seu simétrico é sempre o quê? Elemento neutro. Isso vai ser sempre igual a elemento neutro. Ah, ok, beleza. Sim. Mas aí veja o seguinte, ó, que eu não tenho por onde, né, eu seguir aqui, mas eu tenho alguma coisa que eu preciso mostrar, que é o simétrico de um elemento x aqui.
Sim, só que eu sei que isso, né, já existe, porque pela definição de grupo, o simétrico de um elemento sempre vai existir dentro do grupo, né? Se já é grupo é porque isso já foi determinado. Então a gente pode fazer o quê? A gente pode operar aqui os dois lados com o mesmo elemento. Então, se eu operar os dois lados com esse simétrico de x, eu não estou alterando o resultado dessa expressão. Veja que eu estou pegando uma expressão aqui e estou operando, ó, à esquerda da igualdade com o elemento simétrico de x e estou operando também à direita da igualdade com o elemento simétrico de x. Então veja, é o mesmo que se eu pegasse qualquer expressão e multiplicasse, por exemplo, o lado esquerdo, que está antes da igualdade da expressão, multiplico esse valor por 2. Tudo que está antes multiplico por 2. E tudo que está depois da igualdade também multiplico por 2, ou seja, eu não estou alterando, né? Eu só estou mudando os valores, mas vão continuar, né, na mesma relação de igualdade. O resultado, né, final da primeira parte com a segunda parte vai permanecer inalterado, uma vez que todos os valores foram alterados de forma, né, igual. Então a gente pode estar aplicando aqui a propriedade associativa. Então, ó, pegando a expressão anterior que a gente tinha, associando esses dois elementos aqui. Mas por que eu vou associar esses dois elementos? Porque qualquer elemento operado com seu simétrico, lembra que a gente pode, né, admitir algo aqui, ou seja, ó, o que? Qualquer elemento operado com seu simétrico é exatamente o elemento neutro. Então veja, ó, que se eu tenho x e x' que é o simétrico, isso já foi definido porque lá daquela relação de grupo que a gente tomou como, né, definições iniciais, lá alguns conceitos. Então logo, eu tenho o quê? Que elemento neutro aqui agora e mantenho, conservo o restante da expressão. Sim, mas agora a gente sabe outra coisa aqui. O que aparece aqui? Desse lado esquerdo da igualdade, a gente tem aqui o elemento neutro operado com y, e do lado direito a gente tem o simétrico de x operado com elemento neutro. Quando a gente opera qualquer elemento com elemento neutro, o que a gente vai obter se a gente operar, ó, um elemento com seu elemento neutro? O que significa o elemento neutro? Que ele não altera o resultado de um elemento dentro de uma operação. Se ele não altera o resultado, é porque vai permanecer o próprio elemento. Então, elemento neutro, aqui da operação aí, ó, operado com y, vai permanecer o próprio y. E o x ali, ó, linha operado com elemento neutro, vai permanecer o próprio x linha. Ah, ok. Então veja que agora a gente começou a ter alguma coisa semelhante ali, né? Então veja que a gente já tem aqui, ó, essa relaçãozinha da operação aqui, que aparece lá. E a gente tem também o que, né? Que esse x linha já apareceu aqui. Ok, então tem que aparecer, ó, esse y'. Veja que para eu ter esse y' do outro lado, eu sei que ele existe. Por quê? Porque uma estrutura de grupo, as propriedades, né, já foram satisfeitas, então esse simétrico de y vai existir. Então basta eu operar os dois lados aqui agora com o simétrico de y. Então, ó, eu vou pegar a esquerda da igualdade e operar com simétrico de y, e vou pegar a direita da igualdade também e operar com simétrico de y. Uma vez que eu estou operando dos dois lados, eu não estou alterando o resultado dessa expressão. Ah, ok, beleza. Então, professor, já sei que agora a gente pode pegar esse simétrico de y aqui com y e associar para a gente executar aí, né, o resultado dessa operação. Exatamente, show de bola, isso mesmo. Então veja, ó, que se a gente opera um elemento com seu simétrico, o que a gente vai obter? Elemento neutro. Ok, então ó, veja que a gente tem um elemento neutro, conserva, né, o restante aqui da expressão. E o que a gente vai precisar operar agora? Um elemento neutro com qualquer elemento, ó. Quando a gente opera um elemento neutro com qualquer elemento, o resultado é sempre o quê?
o elemento operado aí. Por quê? Porque o elemento neutro não altera o resultado da operação. Então, ó, quando a gente operar aqui, a gente vai ter exatamente o que? X operado com Y', não é isso? Ó? Ou seja, o simétrico de X operado com Y, que é igual a quem? Simétrico de X operado com simétrico de Y. Ou seja, o que aconteceu? Está provado. Está demonstrado aí que essa relaçãozinha é válida aí dentro desse grupo, dessa operação, né, estabelecida aí com o grupo. Ok, então ó, veja que a gente já conseguiu avançar um pouco mais, né, classificando aí uma estrutura em grupo, reconhecendo quando um grupo ele é chamado de abeliano, é isso? Então ó, que já verifica lá as propriedades, né, associativa, elemento neutro e elemento simetrizável, então isso já é suficiente para mostrar que é um grupo. Só que se a gente provar também que vale a propriedade comutativa, a gente consegue classificar esse grupo em grupo que abeliano ou comutativo. Caso não consiga, ele é chamado o quê? Um grupo não abeliano ou um grupo não comutativo. Beleza? Ok, no próximo vídeo volto resolvendo mais questões para a gente poder, ó, ficar craque aí, né, nessa parte, nesse conteúdo. Ok? Grande abraço.